A ligação pode acontecer a qualquer momento, porque o Scott Bessent, ele, do Tesouro, o secretário do Tesouro americano, alerta novamente, e aí, nos bastidores de Washington, alerta novamente a situação cada vez mais insustentável. E deu para perceber que ele estava bastante nervoso mesmo na despedida do Elon Musk. Você percebia que todos davam risada ali e ele não. Então, o que estava rolando nos bastidores, lá próximo ali do primeiro escalão do Donald Trump, é que existe uma reunião hoje entre os principais patrocinadores dos Estados Unidos. E esses patrocinadores aí do Donald Trump, né, eles estão discutindo a possível saída do Trump, que pode acontecer a qualquer momento. E explico por quê. As alternativas do Donald Trump estão se esgotando. Ele não tem mais para onde correr. Nada está funcionando. Você veja bem, Harvard, ele usou o nome dos judeus para justificar o não envio de verba para Harvard. O problema é que os próprios judeus estão fazendo manifestações dizendo que não querem que ele use o nome, a religião, para justificar. Por quê? Porque aí sofrem, sim, as retaliações. Aí vão sofrer as retaliações. Claro, as pessoas vão dizer, nossa, eu perdi minha pós-graduação, eu perdi meu doutorado, eu perdi meu ano, eu tive que sair do país porque vocês foram os culpados. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Até um professor de Harvard, 25 anos como professor, ele falou que não aconteceu nada de grave em 25 anos como professor. Isso aí é da cabeça do Donald Trump. Então eles querem até, os judeus estão querendo que retire essa confusão da mão deles, porque aí sim pode acontecer alguma coisa mais grave. Então ele não está podendo usar o nome dos judeus lá em Harvard para cercear o envio de verbas para Harvard, que o objetivo é outro, na verdade. Ele não tem dinheiro para pagar as faculdades, as universidades, daí fica inventando besteira. Né? Ele precisa fazer cortes muito grandes, porque muitos republicanos não estão satisfeitos com os cortes, claro. O Elon Musk conseguiu apenas 10% do que ele imaginava que ia conseguir com os cortes. Então as alternativas estão... Daí entra o judiciário agora, e o judiciário dá uma liminar que foi cassada, mas vai ter prosseguimento, né? Em favor das não tarifas, de não tarifar. Então as opções do Donald Trump estão absolutamente complicadas. Você vê que a proposta dele tributária passou por um voto nos deputados, né? Nos representantes do povo. 125 a 124 é muito apertado, muito apertado. Então os caras já estão percebendo que o impeachment é uma questão de tempo. Imagine, um voto somente. E no Senado, ele já perdeu. Ele já perdeu no Senado. Entende? Então, esse telefonema pode acontecer a qualquer momento, porque os caras estão... O Scott Bessent está avisando, tá, para o Jeremy Powell e para outros que não tem mais dinheiro. Não tem mais dinheiro e não tem mais da onde tirar o dinheiro. Certo? E o impeachment seria um desgaste violento para a economia que não pode esperar mais. Daí você vai dizer, improvável acontecer. Sim, improvável, mas impossível não. E não acho que seja improvável. Eu acho que o Trump com certeza vai alegar alguma situação, problema de saúde, alguma situação diferente. É óbvio que ele não vai se sujeitar a descer, como o Collor desceu a rampa do palácio lá em Brasília. E mesmo porque lá nos Estados Unidos é uma cultura diferente. O pessoal que manda de verdade, porque tem gente que acha que o presidente americano manda, não é o presidente americano que manda. O presidente americano é um funcionário dos caras que mandam, certo? É um funcionário dos caras que mandam. Então, ele é obrigado a aceitar. Ele sabe que não tem poder. Uma vez que essa turma diga, você está fora, assim como fizeram para o Nixon, não adianta brigar. Não adianta brigar. Vai ser uma humilhação, vai ser um desgaste violento, e além de outro tipo de pressão mais grave, né? De ameaça mais grave. Então, ele sabe que não tem como brigar. O Donald Trump é maluco, ele vai peitar, pode acontecer. Mas muito pouco provável isso, a resistência dele. Porque vai afetar totalmente os republicanos, vai afetar a economia mais ainda, porque o processo de impeachment não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, né? Vai ser um fiasco para os próprios republicanos, o processo de impeachment, porque daí vai ser votado na Câmara dos Deputados e vai perder. E aí desmorona todo as chances de manutenção da maioria no Congresso já são baixíssimas agora para as próximas eleições. Já caiu demais, entende? E se passar por um processo de impeachment, então daí é tratoraço, entendeu? Vai passar por cima, não tem nem como resistir.
Então a chance é dizer que houve um problema geral, um problema de saúde, um estresse violento devido a pressões psicológicas e o pedido de saída. Porque, em caso contrário, e o que surge nos bastidores lá do primeiro escalão, é que o Donald Trump pode pedir, o primeiro escalão pode pedir até afastamento. Então imagine que vergonha para o Donald Trump, o primeiro escalão pedir afastamento, certo? Ou o processo de impeachment. Então isso não cabe na cabeça do Donald Trump, não cabe. De uma maneira simples, não cabe. E ele não tem apoio. Não tem apoio. Vai dizer, tem o apoio do militar, tem apoio. Não tem. Não tem apoio. Não tem apoio, sabe? Vai ter que refazer toda a política, começar da estaca zero, e não tem outro jeito senão a renúncia dele. E volto a dizer, ele nunca vai renunciar porque o orgulho dele não permite isso. Mas daí não se trata de orgulho, filho. Tá? Não se trata de orgulho. Basta um telefonema desses caras que estão se reunindo agora lá em Washington. Tá? Basta uma ligação e é do tipo assim, Trump, não dá mais. É assim que funciona. É assim que funciona. Por isso que não tem essa cultura de impeachment lá, sabe? Não existe isso. Não precisa disso. Tá? Não precisa disso. É a coisa muito mais rápida. Então, a situação é essa. Não tem saída. Não tem saída. Certo? Não tem saída. Tudo que ele tentou fazer não tem saída. Agora imagine que a maluquice dele dizer que ele está com uma meta de expulsar 3 mil imigrantes por dia. Quer dizer, no final do ano tem 1 milhão a menos de imigrantes. Quem que vai fazer o trabalho que o americano não faz? Quem que vai trabalhar na indústria da construção civil? Quem que vai cuidar dos idosos? Quem que vai lavar os pratos? Quem que vai servir nos restaurantes de Nova York? Os restaurantes de Nova York, para você ter uma ideia, eles têm uma quebra de 25% a cada 5 anos. Né? Cada 5 anos renova-se 25%. A competição é muito grande. Agora imagine enfrentar uma situação dessa e ainda com falta de mão de obra para trabalhar. Impossível. Impossível. Então os caras estão sacando, estão entendendo que está indo. E ó, a gente já percebeu desde o começo algumas pessoas ali muito influentes, muito poderosas mesmo, indo contra o Donald Trump. O Eric Flink da BlackRock, por exemplo, ele foi contra o Donald Trump, dizendo que ele excedeu demais, foi muito além do que eles haviam combinado. Né? Que eles estão surpresos com essas atitudes. Né? Então é sinal de que o homem realmente se encheu de razão, né? Se encheu de razão, aquele tiro na orelha lá, ele acreditou que é um livramento que aconteceu, que Deus fez aquilo para que ele salvasse a América, e assim, em cima disso, ainda as lambanças, como por exemplo aceitar lá o jato do Catar, né? Esse tipo de coisa, envolvimento da família em negócios, o genro, os filhos, capitalizando em cima da desgraça dos Estados Unidos, porque isso é um estado de desgraça. Né? O erro agora nessas leis dos tributos aí é um erro grave. É um erro grave porque vai tirar dinheiro do Medicaid, vai tirar dinheiro do Vale Refeição, vai tirar dinheiro de 37 milhões de pessoas que já estão na miséria. Então, quer dizer, o troço vira uma panela de pressão. E a palavra certa é essa, insustentável. O Scott Bessent, ele falou a primeira vez a palavra insustentável, tomou um puxão de orelha, recuou, ficou pianinho, mas a notícia que a gente tem é que ele avisou, né, nos bastidores que realmente não dá para continuar. Tá? E o próprio Jeremy Powell também está recuando porque ele sabe que não dá. Ele sabe que se ele botar dinheiro, se ele baixar o juros e botar dinheiro, a situação vai ficar pior ainda. Aliás, ele avisou, ele disse assim, a situação é ruim, mas tem que ser encarada agora. Não dá para empurrar com a barriga. Se empurrar com a barriga vai ser pior ainda. Pior ainda. Então, quer dizer, e tudo que o Donald Trump está fazendo é empurrar com a barriga. Tudo que ele está fazendo é tentando empurrar com a barriga. Sabe? Porque ele não quer que a bomba estoure na mão dele. Essa é a verdade. Ele prefere que a bomba estoure na mão do próximo presidente, certo? Do próximo presidente, e que dê tempo dele fazer os negócios dele, que dê tempo dele fazer os empreendimentos dele. Tá? Só que os caras não são bobos. Né? É o que eu sempre digo. Banco pode ser agressivo, o negócio deles é ganhar dinheiro. E eles, sabe, têm inteligência suficiente para entender que se matar a galinha não tem ovos. Né? Não tem ovos. E o que está acontecendo é isso. Eles estão matando a galinha. Tá? O governo Trump está matando a galinha. E já aconteceu até, você vai dizer, não, mas o de Vance é pior do que o Trump. Não. A conversa que rola é o seguinte, que tirando o Trump, o de Vance fica pianinho. Fica pianinho. Tá? Porque ele não vai querer ser retirado também. Ele vai ter oportunidade de recuar, vai ter oportunidade de discordar. Aliás, naquele episódio lá do ataque aos Houthis lá no Iêmen, aquele episódio que vazou as gravações,
o de Vence estava contra. Não sei se você lembra disso. Ele estava achando que não deveria. Então, quer dizer, não é um cara tão beligerante assim quanto a gente imagina. Tá? E muito menos se sentir que essa maneira agressiva, essa conduta, essa linha de raciocínio, essa linha de conversa atingiu níveis insuportáveis. Então, a situação é essa. A qualquer momento, nós podemos estar aí noticiando que o Donald Trump renunciou. Entendam, gente? Ele não é tão poderoso assim. É o cara poderoso em termos de presidentes das nações? É. Mas dentro dos Estados Unidos ele não é. Tá? Tem gente que coloca o presidente que, se não passar por uma entrevista lá, pode ser democrata, pode ser republicano, se não passar numa entrevista, não se candidata. Entende isso? Não se candidata. Não é assim, não é essa democracia assim tão bonita como você imagina. Não, não é não. E esses caras agora estão ficando muito estranhos. Estão se reunindo agora lá em Washington. A notícia é essa. Estão se reunindo agora lá em Washington para tomar providência. Tá? E a qualquer momento, então, a gente pode receber esse comunicado. Isso quem falou é gente do primeiro escalão lá de Washington, que pediu para se manter anônimo, porque o assunto é muito sério. Mas veja bem, o Marco Rubio, por exemplo, foi um cara que foi obrigado a assumir a Secretaria de Defesa, porque nenhum queria ficar na Secretaria de Defesa. E os que queriam ficar geravam uma desconfiança muito grande. Então o novo, né, é tão elevado de secretário de Defesa que a coisa fica doida. Certo? E os assuntos são muito delicados e, pelo jeito, o Rubio está contrariado de ter que assumir uma pasta que não estava prevista, não estava na conversa, não estava previsto no escopo de trabalho dele. Tá? Porque envolve muita informação sigilosa e aí o cara fica amarrado para o resto da vida. Tá? Ele fica amarrado, ele se torna um adido militar. Até para sair dos Estados Unidos ele tem que ter autorização do Pentágono. Né? Por quê? Porque começam a abrir as pastas e mostrar o planejamento, o que estava sendo feito, o que está sendo armado, e assim por diante, e assusta. E assusta. E aí o cara não tem volta mais. Tá? Não tem mais volta. É a mesma coisa entrar para a máfia, não tem mais volta. Certo? Então a situação é essa. A situação é grave e o Donald Trump está perdendo o controle. Está perdendo o primeiro escalão ali. E esse primeiro escalão não quer afundar junto com ele. Não quer afundar junto com ele. Por quê? Porque não concordam com a ideia dele. Não concordam com a ideia dele. Aceitam a ideia dele. Né? Porque, afinal de contas, eles foram pegos de surpresa também. Todos ali foram pegos de surpresa. Todos. Né? Não era para ser assim tão agressivo dessa forma. Não é. Tudo bem. Quer botar tarifa? Tudo bem, tarifa. Mas vamos negociar, vamos fazer um valor menor, porque eu já expliquei aqui. Tarifa nesse nível, 50% sobre aço, é imposto, certo? E imposto elevado, não é. Isso aí é desapropriação. Isso aí é fora do propósito. Sabe? Isso aí é criminoso. Que foi exatamente os argumentos que foram lá colocados na ação que gerou a liminar contra as tarifas. As pessoas simplesmente não sabem. O cara da vinícola lá, pô, importador de vinho francês, importador de... Agora volta da ideia dos 50%. Como é que fica essa turma? Não tem saída, certo? Não tem saída. E agora, para completar, ainda pega uma representante lá, uma administradora lá das pequenas empresas e leva para fazer um passeio numa indústria bélica lá no Texas. Então, quer dizer, não tem como. A situação começa a tomar um lado que é totalmente fora. Até para a indústria bélica. A indústria bélica gosta de faturar, certo? Mas isso não quer dizer que eles querem guerra. Então, uma coisa completamente diferente da outra. Uma coisa é os caras venderem armas. Outra coisa é os caras quererem guerra. Tá? Porque vendendo armas, eles estão faturando. Tá? Agora, guerra, aí o problema torna-se muito mais sério. Pode respingar exatamente neles. Tá? E isso eles não querem. Não querem. Eles querem ganhar dinheiro. Querem ganhar dinheiro. Tá? É essa a questão. Então, a irresponsabilidade do Donald Trump está levando os caras a ficarem extremamente assustados e estão sem saída. Estão sem saída. Estão pensando assim, o que vamos fazer? O que vamos fazer? E o Donald Trump não tem humildade o suficiente para dizer, erramos, vamos recomeçar. Não tem essa humildade. Tá? Não tem. Agora, inventar situações para sair por cima, entre aspas, isso não é muito bom. Então ele pode inventar qualquer coisa para se afastar do governo. E aí recomeça todo o processo. Tá? E recomeça voltando a estaca zero, provavelmente. Porque não tem outra saída. Não dá. Essa coisa de dobrar a aposta, que falei lá num dos primeiros vídeos, né, que o pessoal aqui joga em cassino sabe, joga preto, vermelho, pequeno, menor, maior, né, vermelho e preto, tá, páreo ímpar e assim por diante. Essa coisa de dobrando a aposta, chega num momento que a banca diz, não dá para dobrar mais. Não dá para domar, não pode.
Impossível. Agora você tem que aceitar que você perdeu. Paciência. Né? E esse momento está acontecendo exatamente agora. Tá? Exatamente agora. Eles estão conversando porque essa tarifa dos 50% aí atinge muita indústria grande, gente. Muita indústria grande. Enquanto você está tarifando de forma universal aqueles penduricalhos, sabe, aquelas coisinhas, tipo assim, bugigangas, bijuterias e utensílios domésticos, essas coisinhas aí, o valor é pequeno, certo? Você mesmo que tenha 145%, tinha gente que estava pagando 145%. Porque sabe que aí uma coisa que é vendido a $5 vai vender a $10, certo? Mas em se tratando de automóveis, que o impacto do aço é violento, em se tratando da indústria de construção civil, que o impacto é violento, o vergalhão que o Brasil vende. O vergalhão que o Brasil vende, se colocar 50%, fica inviável. Inviável. Porque a parcela aumenta lá na frente. Certo? A parcela aumenta e qualquer $100 a mais hoje faz falta no bolso do americano. Faz muita falta. Eles, aliás, elegeram o Trump exatamente para aliviar o bolso deles. Exatamente para aliviar o bolso deles. E vai começar a gerar inflação, né? Então os caras estão extremamente preocupados, a Bolsa de Valores está extremamente preocupada, né, com toda essa situação, porque é um vai e vem, que isso vai abalando a credibilidade da Bolsa de Valores. E é essa a questão, vai abalando a credibilidade. Né? E daí os fundos de pensão estão vazando, os caras estão recolhendo os investimentos, Noruega, Japão, esses estão recolhendo. Não recolhem rápido, de forma abrupta, porque se um fizer isso, aí vira loucura. O troço desaba imediatamente. Então eles têm que fazer discretamente. Só que nesse fazer discretamente, o que acontece? Transfere-se toda a dívida, esses 2,6 bilhões de dólares que são pagos diariamente de juros pelo Tesouro americano, transfere exatamente para o governo federal e esse governo que não tem de onde arrecadar porque o Tesouro não vai ter os títulos para vender. Não vai ter comprador. Entenda, não tem comprador. Agora a China lançou um título verde na Bolsa de Londres e foi um sucesso. E pagando juros menor. E o pessoal correu para lá. Entende? Isso aí é um presságio de uma coisa que é terrível para os Estados Unidos. Porque nesse esquema Ponzi que eles criaram, se não entrar na pirâmide, né, se não entrar dinheiro por baixo, não sustenta a pirâmide. Né? Não sustenta a pirâmide. Então, eles criaram esse sistema em cima de gente investindo neles. Sabe? A partir do momento que para de investir, e é o que está acontecendo, você veja o índice do dólar, né? Baixou. Chegou em momentos aqui que, agora em 2025, chegou até 8% de queda. Agora parece que está em 5% desde o começo do ano. Mas é isso. Tá perdendo. Está perdendo. Os caras começam a investir lá, colocar dinheiro na Suíça, colocar dinheiro no Japão, colocar dinheiro em outro lugar. Né? Não tem como sustentar. Como é que um cara que administra um fundo, né? Por exemplo, o fundo dos aposentados da polícia de Nova York, como é que o cara vai justificar se o troço desandar? Né? Como é que ele vai justificar para milhares lá de policiais aposentados? Como é que ele vai justificar? Não tem como. Entende? Então ele tem que tomar uma decisão difícil. E daí não tem patriotismo. Sabe? Dinheiro não tem patriotismo. Sabe? Investidor desconhece patriotismo. Sabe? Até soldado, às vezes, se entrega. Até soldado se recusa a se alistar, a ir para a guerra. Né? Foge. Tem gente que foge do alistamento. Né? Agora imagine dinheiro. Dinheiro não tem, não aceita. Não aceita. Se ele achar que agora é a vez da Alemanha, ele vai para a Alemanha. Se achar que é a vez da China, vai para a China. Se achar que é a vez de Taiwan, vai para Taiwan. Se achar que é a vez do Brasil, vai para o Brasil. Vem para o Brasil. Então é isso. Não tem fronteiras atualmente. Não tem fronteiras. Não tem obrigação. Né? A questão, os amigos dos Estados Unidos eram amigos por interesse. Agora, a partir do momento que rompeu com a Europa, a coisa desandou. Desandou porque até uma internauta comentou agora. A questão militar, por exemplo. Sem apoio da Europa, e a Europa não está a fim de apoiar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos está truculento, está quebrado, sabe, fez muita besteira. Então, eles têm que rever essa situação. Tem que rever essa política econômica. O Donald Trump não vai aceitar essa humilhação, e o assunto é esse. A conversa é muito rápida e muito simples. Muito rápida e muito simples. Se ele se recusar por uma loucura de qualquer tipo, aí, infelizmente, eu vou dizer para você, ou felizmente, alguns estão torcendo para isso, né? Não tem como continuar. E aí as medidas são mais radicais.
pode ter certeza que lá nos Estados Unidos as medidas são mais radicais. Você sabe o que eu estou falando, não preciso ficar enrolando aqui, né? 1 em cada 4 presidentes dos Estados Unidos ou morreu assassinado ou então sofreu um atentado, certo? Lá não tem muita conversinha, né? Não tem processo de impeachment, não tem muita conversa. Sabe, a bagaça lá é outra, é mais pesada, é bem mais pesada, tá? Então, é isso que eu tenho para dizer. A qualquer momento vocês podem receber uma notícia nossa aqui dizendo que o Donald Trump está fazendo um comunicado de renúncia. Pessoal, se inscreva, compartilhe, torne-se membro, comente, diga o que você acredita que vai acontecer, me diga, eu quero saber a tua opinião, o que você acredita que vai acontecer daqui para frente, quais são as chances disso acontecer, como que você pensa a respeito do assunto, se manifeste, porque é importante o debate, é importante ouvir a tua opinião, certo? Bom, ademais, eu sempre digo, faça qualquer coisa, só não fique parado. Um abraço, até a próxima.